tarde, meninas! Bem-vindas ao Prosa de Sexta, nossa conversa semanal sobre coisas aleatórias, mas que no final das contas tem tudo a ver com o nosso processo de emagrecimento saudável. Nós vamos falar hoje sobre uma história que eu escutei, que é sobre a marmita. E a gente vai entender como ser dona da sua marmita tem a ver com ser responsável pelo seu progresso. Eu escutei essa história de um professor aqui na internet e eu achei incrível e engraçadinha. Ela foi me passada sobre 3 nacionalidades e não tem nada contra as nacionalidades. Aqui na internet a gente sempre tem esse negócio de hater e tal, então não tem nada a ver com o português. É só o jeito que a história foi me contada, eu vou contar pra você e quem sabe no final a gente tira uma lição disso. Vamos lá? Diz a história, tinha 3 trabalhadores. Os 3 trabalhavam juntos e os 3 marmitavam, eles levavam marmita de casa. E na hora do almoço eles se reuniam para almoçar e eles já estavam juntos trabalhando ali esse ano de 2022 todo, né? Então, de janeiro a agosto, almoçando. E um dado momento eles começaram a reclamar do que vinha nas suas marmitas. Eles traziam a marmita de casa e começaram a reclamar do que vinha na marmita. Era um italiano, um alemão e um português. O italiano abria a sua marmita e ele fazia assim, né? A família do Luciano é italiana, eles falam muito com a mão, né? Ma bene, macarone outra vez. E o italiano reclamou que desde o começo do ano, desde janeiro até agora, todos os dias em que ele abria sua marmita, tinha macarrão. E ele já não aguentava mais comer macarrão. E aí o alemão disse, mas veja, desde o começo do ano, todos os dias tem chucrute na minha marmita. De janeiro a agosto, comendo chucrute todos os dias, religiosamente. Eu já não aguento mais chucrute. E chucrute é uma comida típica alemã. Eu comi na Oktoberfest. Veio com joelho de porco, que era um negócio desse tamanho assim. E o chucrute era um repolho bem temperado, que vinha de acompanhamento. Recentemente, uma amiga que é lá do sul me disse que o chucrute também é usado no cachorro-quente. Eu nunca imaginei comer cachorro-quente com repolho, mas enfim, diz que é uma tradição dos alemães usar o chucrute. E o alemão já estava assim, né, enjoado do chucrute todos os dias, de janeiro a agosto, na sua marmita, quase que um ano inteiro comendo chucrute diariamente. E o português, por sua vez, já não aguentava mais comer salmão. Diz que era salmão todos os dias, e muito embora salmão seja muito gostoso, seja muito nutritivo, salmão todos os dias já não tinha mais graça nenhuma. E eles continuaram comendo aquela marmita, e no dia seguinte a mesma coisa, o italiano comia macarrão, o alemão comia chucrute, o português comia salmão, até que um dia o italiano estava muito bravo, né? E o italiano disse, pois se amanhã tiver macarrão na minha marmita outra vez, eu já não vejo sentido na minha vida. Se vier macarrão na minha marmita, amanhã eu me mato. E o alemão entrou na pilha. Não, pois eu também estou tão insatisfeito quanto você. Então, se você se matar porque veio macarrão na sua marmita, se amanhã vier chucrute na minha marmita, eu me mato também. E o português entrou na onda, né? Então tá bom, então se amanhã tiver salmão na minha marmita, estarei morto. E aí, no outro dia, na hora do almoço, eles estavam todos meio apreensivos, né? Meu Deus, e agora? O que vai ter na minha marmita, né? Será que é meu último dia de vida? Aí, o italiano abriu a marmita e adivinha? Macarrão. O italiano, muito serão, né? Muito fiel à sua palavra, se matou. Não pensou 2 vezes, se veio macarrão outra vez, já não tem mais motivo para viver, e pá, era uma vez um italiano. E aí o alemão falou, poxa, se o italiano levou isso a sério, eu vou ter que levar também. O que veio na minha marmita? O alemão abriu a marmita, o que tinha lá dentro? Chucrute. Menos um alemão no mundo, ele se matou. E aí o português ficou assustadíssimo, né? Como assim? E aí ele abriu a marmita dele e falou, poxa, salmão. E aí, como os outros amigos já tinham cumprido sua promessa, o português não tinha muito o que fazer, né? Se matou também. E aí no velório dos 3 funcionários, as 3 viúvas se encontraram, se conheceram, se consolaram e estavam as 3 conversando. E a esposa do italiano falava, ma bene,
Eu achava que ele adorava o meu macarrão, e eu fazia o macarrão para ele com todo carinho, eu preparava a marmita dele todas as noites para ele trazer no outro dia, mas jamais eu ia imaginar que ele ia se matar por conta do meu macarrão. E a esposa do alemão, né, falava, mas chucrute é uma comida típica da nossa nacionalidade, na Alemanha todo mundo come chucrute a vida inteira, onde já se viu alguém se matar por comer chucrute, não era motivo para isso, e ela revoltadíssima. E a esposa do português, ela falou, pois veja, eu também não entendo, porque o meu marido, era ele quem fazia a marmita dele todos os dias. E como assim ele se matou porque tinha salmão na marmita dele? Ai, veja bem, espero que você tenha entendido, que eu demorei umas 2 horas para entender. Que as esposas faziam a marmita dos maridos e do português era ele próprio que fazia a marmita. E como é que você se mata por fazer a comida que você não gosta? Enfim, meninas, é só uma forma da gente parar e pensar em quem está fazendo a sua marmita. E entenda por marmita, não a marmita em si, mas tudo que envolve aquilo que você não gosta na sua vida. Quem é responsável por produzir aquilo que você usa diariamente? Quem é responsável por acordar de manhã e fazer o seu treino? Quem é responsável por colocar açúcar no seu café? Quem é responsável pela fugidinha da dieta no final de semana? A gente não pode reclamar, a gente não pode se matar, no sentido figurado, obviamente, mas a gente não pode reclamar ou se matar daquilo que a gente mesmo produz, daquilo que a gente mesmo tem responsabilidades. E essa prosa de hoje, ela vem falar sobre aquilo que a gente quer. No caso do português, ele queria uma marmita diferente, e aquilo que a gente faz. Porque muitas vezes o que a gente quer é uma coisa, e o que a gente faz para alcançar isso é outra completamente diferente. Às vezes, e eu falo isso por mim, a gente guarda uma roupa lá dentro do guarda-roupa há anos, desde a gestação, desde que eu casei, desde que eu comecei a faculdade. Tá guardada aquela roupa no guarda-roupa que eu sei que servia, que eu sei que me entrava, que eu sei que daria certo de entrar nela de novo, mas eu não faço o que tem que ser feito para entrar nela. E aí quando dá errado, eu me frustro, eu fico chateada, eu fico inconformada, porque a vida saudável não é para mim, porque a vida saudável não cabe na minha rotina, mas eu também não faço por onde a minha vida saudável caber na minha rotina. Faz sentido para você? Se sou eu que levanto todos os dias, se sou eu que coloco o despertador para tocar, se sou eu que não levanto, como é que eu vou reclamar de não ter levantado? Eu sei o que você passa, porque eu faço igual. Eu sei o que você sente quando você levanta meia hora mais cedo, porque eu também passo por isso. A diferença tá em reclamar da marmita depois. Se você não treinou, não adianta você reclamar que você não tem resultado. Se você não tem o planejamento, né? A capacidade de assumir as rédeas daquilo que você precisa fazer, você não pode reclamar do resultado e muito menos dizer que isso não cabe na sua rotina, porque não cabe na sua rotina porque você não está colocando. Faz sentido? Porque o nosso corpo, ele sempre vai buscar o mais fácil, sempre. Da nossa evolução, a raça humana, ela evolui para poupar energia. Olha essa analogia. Quando eu era criança, tinha na minha casa um toca, era 5 em 1 ou 4 em 1. Ele tocava rádio FM, ele tocava fita cassete, tocava disco, tocava CD, 4 em 1. O disco, ele era um negócio desse tamanho assim, as crianças de hoje não sabem nem do que eu tô falando, né? Ainda bem que eu tô falando de mulher real para mulher real. O disco era enorme. E o disco sendo enorme, ele não era facilmente transportado. Então ele era numa caixa, né? Dentro da caixa vinha um plastiquinho e para tocar você pegava aquele bolachão, né? Colocava na vitrola, colocava a agulha bem no comecinho assim. Se você colocasse mais para frente, você já colocava no meio da música, então tinha que ser bem no comecinho e curtia 6 músicas do lado A. E aí virava o disco, mais 6 músicas do lado B. Não era assim? Tinha um disquinho pequenininho, que era 2 e 2, 4 músicas. E com o tempo foi evoluindo, porque a nossa missão nesse mundo é evoluir. E aí foi transformado o disco em fita cassete. Então já era um negocinho desse tamanho assim, tinha 6 músicas de um lado, 6 músicas do outro.
E aí tinha até no carro toca-fitas. E o carro que tinha toca-fitas tinha uma caixa de sapato desse tamanho assim, com todas as fitas ali pra gente poder escolher. Eu tinha a fita dos Mamonas Assassinas, eu tinha a fita do Ruge, das Chiquititas, eu tinha. E aí você entrava no carro e colocava. Se você queria voltar uma música, tinha que esperar voltar. Se você quisesse gravar uma música do rádio, você apertava o REC e o play ao mesmo tempo, e aí gravava a música do rádio, mas tinha que esperar a música tocar, tinha que torcer para não entrar propaganda no meio da música. Era uma engenharia. E aí depois o negócio evoluiu, e de disco para fita o negócio veio para o CD. O CD era um negócio bonito, brilhante, né? E ele era um pouco mais resistente, e a gente andava com o Discman, assim, né? Era chiquérrimo ter um Discman, assim, colado na cintura. E os adolescentes todos andavam com o Discman para poder escutar com o fone. Aquilo era o auge da burguesia, era ter um Discman, né? Às vezes você dava um tranco nela, a música pulava, mas era chiquérrimo. E aí, menina, eu já era mais velha quando surgiu o MP3. Que daí o MP3 era o ó. Chiquetérrimo, porque daí cabia 100 músicas. Enquanto um CD tinha 12 músicas, 16 às vezes, um MP3 cabia 100 músicas. E aí a gente tinha pastas de música no computador, e essas pastas de música vinham pro MP3. E você com um toque tocava para a próxima música, não precisava ficar naquele que vinha de uma música para outra. Uma evolução assim, ó, incrível. Pensa bem, do disco pro toca-fitas, da fita pro CD, do CD pro MP3, do MP3, hoje como é que funciona? Tem um aplicativo no celular que você diz parte da música e ele encontra a música, e mais recentemente você fala, Alexa, toca a música, e ela toca. Simples assim. Você fala, Alexa, seleção de músicas, e fala o estilo, e ela seleciona as músicas para você. Por quê? Porque a nossa função desse mundo, a função da humanidade, é facilitar a nossa vida. Isso acontece com tudo. Quando que tinha delivery quando eu era criança? Não tinha, né, aplicativo de comida. Quando que tinha Uber? Hoje você não precisa ter carro, você tem Uber, não é verdade? E muitas outras facilidades para que nós não tenhamos esforço. A lei do menor esforço é a lei que rege a humanidade, em qualquer aspecto da sua vida. Nem para namorar hoje você precisa de esforço, menina. Você tem um aplicativo, que o aplicativo mesmo junta se vocês têm coisas em comum, e se você tem em comum ele se apresenta, você cortou essa parte da apresentação, que é a que as pessoas mais têm medo, né? Porque as pessoas são tímidas e tal, e o aplicativo se encarrega de fazer as apresentações iniciais, e você só vai se você gostar da cara da pessoa, você não perde tempo. É fácil. E essa evolução, ela faz parte da nossa vida. Agora segura aí. Pensa comigo, fica com essa frase. A evolução faz parte da nossa vida. Nós trabalhamos evolutivamente para o mais fácil, ok? Guardou essa informação? Muito bem. Pois então pense que você, bonita, tá querendo entrar naquela calça que tá lá, ou naquela roupa que tá lá no seu guarda-roupa, e que para isso você tem que levantar meia hora mais cedo, porque a única hora que você consegue treinar é se você acordar meia hora mais cedo. Pensa, o despertador toca. Se o despertador toca e você tem a opção de não levantar, o seu processo evolutivo vai trabalhar para que você se levante mesmo não precisando, ou ele vai trabalhar para que você fique mais meia hora na cama. Menina, não é preguiça sua, não. É natureza do ser humano trabalhar pelo mais fácil, pelo mais cômodo, pelo que gasta menos energia. Não é da nossa natureza levantar meia hora mais cedo, ou ir para academia, ou puxar ferro, ou sair correndo. Não é da nossa natureza. Agora, se você não tiver outra opção, se essa for a sua única opção, se na sua mente claramente for isso que você tem que fazer, por isso que eu estava falando de mentalidade essa semana, porque tem que estar muito claro na sua cabeça, para o seu cérebro, que essa sim é a sua única opção, que não existe outra, e se não existe outra, é isso que você vai ter que fazer, adivinha se você não levanta. Coloca um Rottweiler do lado da sua cama, 5 horas da manhã, latindo, e coloca um bife em cima da sua cama. O Rottweiler vai pular em cima da sua cama se você não sair de lá. Aliás, ele vai pular de qualquer jeito, com você lá, sem você lá. Você vai ficar lá às 5 horas da manhã? Claro que não. Por quê? Porque a sua única opção é sair.
Agora, se não tiver um Rottweiler, se ao invés disso tiver uma musiquinha bonitinha tocando, se o clima lá fora não tiver agradável, e se você não tiver com a sua mente setada para eu quero entrar naquela roupa, não tem processo evolutivo que te faça sair dali. E aí, a gente não levanta, porque eu também faço dessas, a gente não levanta, a gente não treina, a gente não faz o que a gente falou que ia fazer e depois a gente fica, mas eu acho que essa vida saudável não é pra mim. Mas eu acho que ser saudável é muito difícil. Mas eu acho que a minha estrutura óssea é pesada. Eu acho que eu não tenho genética para isso. Eu acho que não cabe na minha rotina. E a gente fica achando, quando na verdade você se deu uma opção mais fácil para não fazer o que tinha que ser feito. Concorda? Se você concorda, escreve aqui agora. É verdade. Escreve nos comentários. É verdade, que nem a Sabrina Sato. É verdade. Porque a gente, quando tem uma outra opção mais fácil, a gente não vai não, menina. Emagrecer, entrar naquela roupa, fechar o seu zíper, diminuir 2 números no manequim, não é uma tarefa para qualquer uma. Não é uma tarefa para todas as meninas. Porque se fosse todas as meninas reduziam o seu manequim. Se fosse, todas nós estávamos aqui fechando os nossos zíperes. Se você fechar o seu zíper é porque você é diferenciada. Se você diminuir números no seu manequim é porque você é diferente. Porque você setou a sua mentalidade. Porque você entendeu, captou a minha mensagem. Porque você entendeu que você não tinha outra opção. Eu espero que isso aconteça com todas as meninas? Não. Sinceramente, não. Porque não é fácil. Porque eu estou indo contra o processo evolutivo, porque eu estou lidando com mentalidade, eu estou lidando com pessoas que estão absurdamente focadas. E quando a pessoa está absurdamente focada, ela faz o que for necessário. Você já deve ter passado por uma situação assim, onde você nem sabe como que você saiu daquela situação. Você já deve ter passado por uma situação em que você tirou forças, sabe Deus de onde, e passou. Eu tenho certeza, porque você é mulher igual a mim. E a gente passa por umas que a gente olha para trás e fala, caramba, era eu? Pois é, era. Você deu jeito, você deu conta. E agora, para setar a sua mentalidade, para fazer o que tem que ser feito, para você entrar naquela roupa que você tanto quer, você fica achando desculpa. Desculpa assim, você fica achando formas mais fáceis de não fazer. E depois se justificando por não ter feito. Não é? Pois bem, eu tenho 3 coisas para te falar hoje, para que você não faça igual o português lá da história inicial, para que você não reclame daquilo que está na sua marmita, se é você que faz a sua marmita, ok? 3 coisas que se você entender, se você internalizar isso hoje, você vai sair desse prosa diferente e você vai começar a mexer alguma coisa aí no seu autoconhecimento, para que isso vire a seu favor. A primeira coisa é, não copia. De verdade, não copia. Não é porque a amiga tá tomando 5 litros de chá que você tem que tomar 5 litros de chá. Não é porque a outra tá fazendo ABC que você tem que fazer ABC. Não copia. Você não é a outra. Você não tem o corpo da outra. Você não vai ter a resposta da outra. Se ela emagreceu 5 quilos, parabéns para ela. Ou, né, boa sorte para ela, dependendo do que ela tá fazendo. Mas não copia. Não é o que a outra está fazendo que vai te fazer bem. Não é a dieta da amiga que vai servir para você. Não é o treino da amiga que vai servir para você. Não copia. Do mesmo jeito que se você copiar a limpeza da casa de uma amiga, a sua casa não vai ficar igual a dela, porque vocês são pessoas diferentes. Do mesmo jeito que se você copiar a educação que a sua amiga dá para o seu filho, pode ser que não resolva para você, porque seus filhos são diferentes e vocês são mães diferentes. A sua vida saudável não é a vida saudável da outra. Não copia, é você. E como é que eu faço isso, Fran? Como é que eu não tomo as dores da outra? Como é que eu não tomo essas dicas da outra? Não vá sozinha. Ué, mas você acabou de falar para não copiar? Calma. Não vá sozinha. Vá com um profissional. Vá com alguém que entende o que está acontecendo, que estudou para aquilo, que tem know-how para te falar o que o seu corpo precisa naquele momento. Se você for sozinha, fatalmente você vai olhar para o lado e ver o resultado da menina do lado. Fatalmente. É assim, é da nossa natureza olhar para o outro.
Os passarinhos, quando estão em época de acasalamento, eles se apresentam para a passarinha e a passarinha fica ali comparando quem que faz a dança do acasalamento mais bonita. Eles estão disputando entre eles aquela fêmea. Nós não estamos disputando nada. A gente está cuidando de nós mesmas. Então, vá com alguém que entende o que você precisa, que sabe das suas necessidades, que respeita as suas adversidades, as suas limitações, e aí sim você não vai sozinha e você não vai se comparar. E não se compare. Porque se comparar é receita para tomar antidepressivo, de verdade. Porque quando a gente compara com o outro, a gente só vê no outro as qualidades dele. A gente só vê o que a gente acha lindo nele. A gente jamais vai olhar para o outro e falar, nossa, mas ela faz aquele exercício pior do que eu. Às vezes a gente até vê isso, mas não é isso. Não é para isso que você dá importância, não. Você dá importância para aquilo que ela faz de melhor. Não é assim? Você sempre olha para o outro se colocando num degrau a menos, numa situação abaixo. A gente sempre olha para o outro com olhar de inferioridade. Então não se compara. Você é você, o seu processo é o seu processo, o seu tempo é o seu tempo. Ok? Combinado? 3 coisas para hoje. Você não vai copiar todo mundo, porque você não é todo mundo, já dizia minha mãe. Você não vai sozinha, você vai com um profissional que te acompanha, que te entende. E você não vai se comparar, certo? Essas 3 coisas têm que estar aqui, ó, internalizadas. Se você acha importante, escreve. Escreve na sua agenda, escreve no seu local de trabalho, escreve como lembrete do celular. Não copia, não vá sozinha, não se compare. Essas 3 coisas vão mudar a sua vida, de verdade. E aí, menina, quando você sabe essas 3 regrinhas, outras perguntas começam a aparecer. Por que eu quero emagrecer? Se eu não vou sozinha, se eu vou com um profissional, quais são as minhas metas? Quais são as minhas principais dificuldades? É a alimentação? É o mindset? É o sono? É a hidratação? É o exercício? E aí eu sabendo das minhas principais dificuldades, o profissional vai me ajudar. E se eu souber das minhas principais atribuições, das minhas principais qualidades, eu vou poder me apegar a isso. Não, realmente, eu falho um pouquinho na alimentação, mas olha, eu quando tenho que me planejar, eu arraso. Então, o meu planejamento é certinho. A alimentação, de vez em quando, é mais escorregada, assim. Mas, olha, planejamento. Então, eu vou pegar no planejamento. Eu vou focar no planejamento. Porque se eu planejar a alimentação, eu consigo segurar. Entendeu? Quando você entende qual é a sua habilidade, o resto você consegue consertar ou você consegue acertar no meio do caminho. Menina, é muito importante que você entenda isso. É muito importante que você saiba das suas habilidades e daquilo que você não é tão boa. Porque no caminho do emagrecimento nós vamos nos deparar várias vezes com as 2 coisas. Várias vezes com aquilo que a gente tem de pior, várias vezes com aquilo que a gente tem de melhor. E quando você sabe essas 2 coisas, não, isso aí eu já sabia, eu não sou boa nisso mesmo. É verdade, eu preciso melhorar. Isso não te ofende, isso não te machuca, isso não denigre a sua imagem, porque você já estava ciente disso. Quando alguém te falar, olha, você não treinou essa semana. Não, realmente eu não treinei essa semana porque eu estava, né? É autoconhecimento. Autoconhecimento é poder na sua mão. É você dona do seu processo. É você mandando no que tem que ser mandado. E não o outro mandando você fazer as coisas. E não o outro apontando o dedo na sua vida. E não o outro ditando o que você tem que fazer. Porque quem tem que ditar o seu processo é você mesma. Vamos fazer uma tarefa hoje. Hoje, agora, aqui ó, agora, para você ser dona da sua marmita e não fazer que nem o português, que se matou porque estava comendo o salmão que ele mesmo fazia. Ó, hoje, você vai pegar um papel, uma caneta, ou na tela do celular mesmo, que eu sou mais analógica, eu preciso escrever. Escreve os seus pontos fortes, no que você é boa, de verdade, o que salva a sua vida saudável. É a sua disposição para treinar? É a sua disposição para fazer planejamento? É o seu sono que é topíssimo e regenera e você acorda pronta? O que você tem de bom? E essas coisas boas vão segurar o que você não é tão boa. E aí você escreve as não boas. E aí você vai relacionar.
Realmente, eu sou ótima em fazer as marmitas da semana, mas eu sou péssima em não comer doce. Mas a marmita meio que segura o doce. Se eu comer uma marmita bem feita, eu não vou estar com tanta fome pro doce. Tarefa para hoje. Vamos fazer? Bora! Monta essas duas listas do que eu sou ótima e do que nem tanto, linka as duas e depois me conta se fez sentido para você. Combinado? Olha, muito obrigada por ter chegado até aqui, muito obrigada por ter participado do Prosa. Se você conhece uma menina que está se matando que nem um português por conta da marmita que ela mesma faz, manda para ela. Vamos fazer uma corrente de meninas que são donas do seu processo, tá bom? Um beijo e até semana que vem.